Sejam bem-vindos ao PolideiaCast. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. Eu sou Rogério Liani e hoje nós estamos recebendo aqui a Cida Moraes. Tem 40 anos, é mãe, casada, tem 2 filhos, o Gustavo Henrique e o Ronaldo Henrique, e mãe também de 2 gatos. Seja bem-vinda, Cida Moraes. Obrigada. A Cida também é pré-candidata a vereadora pelo PL. E, Cida, queria começar o nosso papo falando um pouco sobre a tua trajetória. Você tem uma história bem interessante da questão da tua conversão, vamos dizer assim. Como é que foi isso? E conta pra gente. Então, eu sou a Cida Moraes, né? Eu sou uma filha muito amada de Deus. Eu sou a esposa do Ronaldo, mãe do Ronaldo Henrique, do Gustavo Henrique e mãe dos 2 gatos, né? Do Peter e do Luke. E eu sou uma mulher cristã de fé. Venho de uma família de muita fé, de uma família cristã. E a minha história é assim, eu sou um milagre, né? A minha mãe não podia ter filhos e após 7 anos tentando, ela engravidou de mim. E aí, cá estou eu, né? 40 anos depois, aqui nessa cidade, lá no dia 27 de agosto de 1983, nasci eu aqui em Cascavel, né? De um milagre mesmo, eu fui prematura de 8 meses, pesei 1,3 kg. Nossa Senhora. Então, foi realmente um milagre. E eu me considero realmente um milagre, eu me considero uma escolhida mesmo, com um propósito, né? Eu creio que Deus tem um propósito na minha vida e um dos propósitos é abençoar pessoas, é amar pessoas, é o que eu faço, é o que eu amo fazer. A gente vê que tem a história de Abraão e Sara, né? Que ela demorou muito tempo para poder engravidar e depois o filho fez coisas grandiosas, O filho da promessa. Exatamente. Então você é uma filha da promessa. Com toda certeza eu sou uma filha da promessa. Que coisa bonita, Cida. Parabéns, viu? Obrigada. Bom, você falou do teu milagre, mas como é que foi essa tua relação com a parte do seu envolvimento até então, dos teus estudos, o que você fez com relação a isso, né? Você se formou assistente social. Isso. Assim, Rogério, na verdade, eu sou, até agora, né, sou a única da minha família, dos meus irmãos da minha família, a única que tem uma formação, né, uma graduação aí de nível superior. Vim de uma família muito humilde, né, os meus pais com muita luta, muito sofrimento para criar gente, porque depois de mim, né, que sou milagre, abri as portas e minha mãe teve mais 3 filhos, então nós somos uma família grande de 4 irmãos. Então a minha mãe nunca conseguiu trabalhar fora por conta de ter que cuidar da gente, né? E o meu pai sempre se virou sozinho, então a gente cresceu com muita dificuldade mesmo, né? Aos 14 anos eu já fui trabalhar fora para ajudar a família. E aí, que essa questão de ter que trabalhar, nunca consegui estudar, né? E aí eu me casei aos 20 anos, e depois que eu me casei, eu já logo tive os meus 2 filhos também. Então, só depois que eu tive um incentivo do meu esposo, né? Para ir para uma graduação, para fazer algo por mim, que era um sonho, né? E aí fui para a faculdade e me formei em 2015 em Serviço Social, que é o curso do meu coração. Serviço Social. Você decidiu fazer Serviço Social por quê? Principalmente porque trabalha com pessoas, né? Eu amo pessoas, eu amo trabalhar com pessoas, eu descobri agora recentemente, conversando com uma tia, que essa vocação, herdei da minha avó paterna, essa vocação por pessoas, por cuidar de pessoas. A minha tia me contou que a minha avó, desde muito novinha, sempre ajudava muito as pessoas, tanto que depois que a vovó faleceu, foi descoberto pessoas que ela ajudou, assim, que ninguém nem sabia da família. Nossa, que legal. Né? Então, assim, ela sempre me ensinou isso, sabe? Então, eu sempre tive isso no meu DNA, no meu sangue, né? Então, a minha profissão me proporciona trabalhar com pessoas e dar o meu melhor, né? E entregar o meu melhor para pessoas que talvez a gente nunca vai ter retorno, não temos, né? Então, o serviço social é você trabalhar com pessoas na sua vulnerabilidade mais extrema, né? Então, isso me dá eu sou muito realizada na minha profissão por conta disso, né? Trabalhar com o ser humano, na sua individualidade, ali, ouvir histórias, dar o seu melhor para ajudar de alguma forma aquela pessoa, né? Seja no direito dela, seja uma orientação, seja só ouvindo, né? Porque muitas vezes eu só ouço, As né? pessoas precisavam entender, né, a importância do serviço social na nossa sociedade, né? Existe vamos dizer, um preconceito muito grande com relação a essa pasta, principalmente quando se fala de políticas públicas, né? Mas essa é uma pasta extremamente importante para que as pessoas tenham um mínimo de dignidade, assim, para fazer isso. Mais ou menos nessa linha, né, Cida? Mais ou menos isso, porque quando se fala em serviço social, o que pensa, né? As pessoas pensam, quem não conhece, quem não
não tem a noção do que é a profissão, pensa, a assistente social é a tia da cesta, vai dar a cesta básica, vai suprir ali a necessidade de comida, de alimentação. E não é só sobre isso. Também fazemos isso, né? Mas não é só sobre isso. É sobre direitos, é sobre pessoas, é sobre fazerem as pessoas entender que elas têm direito, que elas são pessoas de direito, né? Então, proporcionar isso para as pessoas é a nossa profissão. E no meu caso, né, que trabalho com a população em situação de rua, é um outro olhar que eu preciso ter, né? Tem a legislação, tem meu código de ética, tem tudo que rege a minha profissão legalmente, mas também tem o lado humano, que é o que eu mais amo fazer, né? É olhar o ser humano, é entendê-lo, é ouvi-lo, é abraçar ele na necessidade extrema que ele tem, né? Então, o serviço social para mim é isso, amar pessoas e fazer com que as pessoas se sintam amadas e se sintam seres humanos, né? Tem os seus direitos garantidos, tem assim os encaminhamentos necessários, mas sobretudo o ser humano, né? Na sua essência mesmo. Eu tenho uma opinião assim que talvez a minha área é completamente diferente, mas eu tenho uma opinião que que eu imagino que o serviço social ele faz como se fosse uma reinclusão dessa pessoa na sociedade. Eu vejo que muitas vezes as pessoas que são moradoras de rua, elas estão naquela situação, evidentemente porque elas, independente do que aconteceu na vida delas, elas buscaram, talvez teriam outros caminhos, mas os caminhos levaram ela até lá. E aí o serviço social tenta reincluir com elas. Vai nessa linha, né, vamos dizer assim. Olha, na verdade, assim, tem vários Ou fatores. Eu estou completamente enganado. Na verdade, é que a minha visão é técnica, né? Minha visão é mais, assim, e também da vivência do que eu tenho. Então, sobre o que eu escuto, sobre o que eu ouço, são vários fatores que levam a pessoa a estar em situação de rua. E sobretudo, é um direito, né? Sobretudo, um direito garantido na Constituição. Ele tem o direito de estar ali, o direito de ir e vir, né? Então, se a pessoa quiser estar em situação de rua, escolheu a rua como uma forma de moradia, ela pode escolher, né? Então, o meu trabalho é focado nisso. Só não é aceito socialmente, né? Isso. A população tem uma outra visão, né? Sim. E a vivência na rua não é uma situação fácil, né? A pessoa, às vezes, por N fatores ela está ali, né? Mas a maioria é com muito sofrimento. A rua é difícil, né? Tem frio, tem as dificuldades, tem a chuva, tem, né? A privação de alimento, essas coisas é um pouco mais difícil, porque o alimento chega de uma forma mais fácil, né? Qualquer pessoa passa na rua, se compadece, dá um prato de comida, dá um alimento, uma roupa, um cobertor ali, mas e os outros cuidados, né? O acesso à assistência social, o acesso à saúde, o acesso ao básico que ele precisa, né? O mínimo para se viver, né? Então, e por vezes ele escolhe estar ali também por uma questão de liberdade, né? A rua traz uma liberdade. A rua traz uma família, eles são amigos, eles se conhecem, um protege o outro na rua, né? Então tem pessoas, eu já atendi pessoas ali que têm mais de 20 anos de rua, né? E já passou por vários lugares desse Brasil. Deixa eu te contar uma coisa, uma vez eu estava correndo na Avenida Brasil, e aí eu encontrei um monte de... Eu tava passando assim, passando realmente na rua, e eu percebi que tinha eles tinham feito, um rapaz tinha feito um varal entre as árvores, e tinha lavado a roupa dele, acho que em alguma fonte ali da prefeitura, e tinha estendido as roupas dele ali. E aí eles tinham conseguido alguma coisa, porque eles estavam com uma garrafa de energético e uma garrafa de bebida lá, que eles estavam bebendo e comemorando. E eu pensei assim, realmente a rua é como se fosse uma família para eles. Nessa hora eu tava correndo e fazendo essa reflexão, né? De que eles têm esse entendimento de como se fosse realmente uma família para eles aquilo tudo. E é muito louco, porque você não sabe o que aconteceu na vida dessas pessoas para que levaram ela até para que ela considere aquilo como uma forma de viver. Para nós, sociedade, e eu vou me incluir nisso, às vezes a gente só acha estranho. Porque foge do que a gente acha normal, né? Porque assim, eles, por várias situações, como a gente já comentou, alguns vão para a rua, escolhem a rua, porque ficaram sem moradia, sem conseguir pagar aluguel, né? Outros porque foram para drogadição, para dependência química, né? Ou a saúde mental agravada, então tem N fatores, né? Ou o pai e a mãe faleceram e ficou sozinho, né? Não teve para onde ir. Ou então viveu em acolhimento a vida inteira. A gente tem situações aqui, a vida inteira ficou institucionalizado, por exemplo, abrigos de criança, abrigo. E aí completa 18 anos. Nunca e aí vou para onde? E aí vou para onde, né? Não tenho mais família e quero a liberdade, eu quero, né? Ou também não tenho outro familiar, uma rede de apoio que eu possa contar. Vou
ficar em situação de rua. E aí vai para a situação de rua. É uma situação... Tem N histórias, tem muitas histórias. Então, assim, a gente não pode fazer um pré-julgamento só pelo que a gente vê, né? E isso acontece bastante, né? Então, até por não ter informação mesmo, né? Mas isso é bem importante quando a gente olhar, ter esse outro olhar, né? Porque cada um tem a sua história. É a parte mais maravilhosa que eu gosto desse programa, que eu sempre estou aprendendo coisas novas. Você também fez um trabalho com os adolescentes, né? Isso. Eu me formei, então, como eu disse, lá em 2015 e 2016 eu fui aprovada num processo seletivo e comecei, então, a atuar na minha área de serviço social como assistente social na Guarda Mirim aqui de Cascavel. Né? A Guarda Mirim é uma instituição bem, bem conhecida, bem renomada aqui em Cascavel. Faz um trabalho importantíssimo. Já formou muitas pessoas, né, aqui em Cascavel, ali, através desse trabalho da aprendizagem. Então, eu iniciei a trabalhar ali em 2016, o primeiro trabalho como assistente social, então foi assim, uau, muito legal. Aprendi muito da profissional que eu sou hoje, eu devo a essa instituição. Então, trabalhei lá por 5 anos. Basicamente, o meu trabalho era fazer o recrutamento, né, a seleção dos adolescentes, encaminhá-los para o mercado de trabalho e fazer o processo de acompanhamento até concluir o contrato de trabalho. Então, o meu trabalho era com os adolescentes, com as empresas e com as famílias dos adolescentes. Então, eu fiquei esses 5 anos fazendo esse trabalho aí, de reunião, de capacitação, de trabalho mesmo, de capacitação para o mercado de trabalho com os adolescentes. E aí também a gente tinha contato com as famílias, a gente priorizava sempre as famílias mais vulneráveis, né? Aqueles adolescentes que, em vulnerabilidade, que as chances, né, para o mercado de trabalho eram mais difíceis, então a gente tinha esse trabalho de convencimento com os RHs, com as empresas para a gente tentar de alguma forma inserir esse adolescente e dando oportunidade para ele, né? De construir uma história, né? Até de ajudar a família, porque a gente tinha famílias que era só a genitora ou só o genitor, ou às vezes morava com a avó. Então, assim, o trabalho é muito importante, né? Nessa fase. E trabalho, e a aprendizagem é fantástico, assim, ajuda muito os adolescentes nessa idade. Nossa, eu queria ter tido a oportunidade de ter participado da Guarda Mirim quando eu tinha idade para isso, né? Eu morava em Cascavel nessa época, mas eu não tive acesso à Guarda Mirim, eu não tinha essa informação. Então, a mesma coisa. Né? Eu não tinha essa informação, então assim, fui trabalhar como? Na informalidade, né? Como muita gente, né? Fui trabalhar na casa de família, fui cuidar de crianças, às vezes numa condição que não era para minha idade, né? Então, a aprendizagem, e já os meus filhos trabalharam pela aprendizagem. Então, assim, já tiveram essa oportunidade, por quê? Porque tinha esclarecimento, né? A gente já tinha toda essa informação. Mas muitos adolescentes perderam a oportunidade de trabalhar porque não tinha informação. E hoje você ocupa um cargo que você é assistente social, está, vamos dizer, como é que se fala? Não é afastada? É afastada, Afastada. Né? Afastada por conta das suas funções, por conta do pleito político, do pleito eleitoral. E hoje você é a primeira assistente social que faz a abordagem com a população em situação de rua. Por isso que você entende tanto das situações dessas pessoas, né? Isso. Porque assim, lá, daí eu concluí a minha fase lá na Guarda Mirim e fui aprovada no concurso, graças a Deus, né? Um sonho também que eu tinha. E aí fui aprovada no concurso lá em 2021 e assumi para trabalhar. Quando eu fui para assumir o cargo, né, na prefeitura, eu cheguei no RH e eles estavam reestruturando o serviço de abordagem social de Centro Pop, na verdade, trocando a equipe, né, porque quando eu entrei há 3 anos atrás, a equipe da abordagem e do Centro Pop trabalhavam junto no mesmo serviço, no mesmo local. Hoje já é separado, né, os 2 serviços são separados, tem vínculos, mas são separados. Mas quando eu assumi era junto. E estavam reorganizando os serviços. E aí como que funcionava? A coordenadora era assistente social, fazia tudo, né? Nossa. Então sobrecarregava muito. E então a secretaria teve esse entendimento, né, que precisava de uma técnica de referência para esse serviço especializado. E aí a gente assumiu esse desafio aí, eu com a equipe de educadores. E não sabia nada, não tinha noção, né, assim, de como seria o trabalho. Porém, eu já tinha tido antes, né, um contato com os usuários de dependência, de substâncias psicoativas, né, os dependentes químicos, que a gente diz, lá no Molive, quando eu fui ser voluntária, né. Quando eu trabalhava na Guarda Mirim, eu tive um período de trabalho lá, com os acolhidos, que a gente chama, né? É outra instituição que faz um trabalho grandioso. Sensacional, sensacional. Eu sou suspeita, né? Porque eu sou apaixonada pelo trabalho da equipe de lá, pelo serviço,
pelo que eles promovem, pelas pessoas que já passaram por lá, né? Conheço, assim, 3 amigos, né? Que hoje eu tenho relação de amigo com eles, que conseguiram superar a questão da drogadição, da situação do álcool, né? Do uso do álcool, que hoje são casados, têm família e superaram mesmo, né? Então, assim, é uma instituição fantástica. Eu fiquei por quase 4 anos lá, como voluntária, né? Assistente social, atendendo eles, atendendo as famílias. E é um trabalho sensacional, assim, que enriquece muito a vida da gente. E como profissional, a gente cresce muito, porque são histórias, assim, muito particulares e muito intensas, né? Então, não tem como você fazer um atendimento desse e sair a mesma pessoa que você entrou. E quando eu fui pro município, muito dos que eu atendi lá no Molive, eu atendi aqui na rua também. Então, assim, foi uma coisa, assim, muito... Eu falo que Deus, ele não age por acaso. Tudo tem propósito. Sim. É tudo muito intencional. Então, para mim, foi como se fosse um estágio lá, né? Então, quando eu fui para lá... Uma preparação para você. Uma preparação total. Porque daí, assim, aí as pessoas, todo mundo me perguntava, você é doida? Como que você vai trabalhar na rua? Você não tem medo? Nunca, Rogério. Eu nunca tive medo. Mas as abordagens você não faz sozinha? As abordagens, eu já fiz abordagens sozinha, de conversar com eles, mas a gente é uma equipe, né? Então, sim, a gente é sempre uma equipe. Até por conta de dar um atendimento mesmo adequado, humanizado para eles. Sim. Né? Então, a gente sempre vai. Então, eu e 2 educadores, né? Que são os educadores, trabalham escala de 24, e eu faço 7h30 ali do meu trabalho por dia. Então, eu trabalho de segunda a quinta-feira, nas sextas-feiras era minha folga. Então, para fazer esse tipo de trabalho. Então, eu fui assim para mim era tudo muito novo, mas eu já tinha uma bagagem e eu já sabia exatamente como trabalhar, o que fazer, o que falar. A abordagem é diferente, né? Quando você vai trabalhar com a população em situação de rua, principalmente em situação de dependência química, né? Ali em uso de substância, você precisa ter um olhar diferenciado, porque senão você não alcança o coração, você não faz nenhum tipo de atendimento. Eles se fecham para você e você não faz. Até questão de risco, de perigo, se expor, se você não cria vínculo, você não consegue acessar. Né? Hoje, por exemplo, eu ando aqui na Avenida Brasil, eles me chamam pelo nome, eles me gritam onde eu tô, eles me conhecem. Por quê? Porque a gente criou esse vínculo, né? Então, para mim é muito importante, né? Então, fui para lá, para esse desafio, e hoje eu sou muito grata por ter aceitado esse desafio, mas foi difícil no começo. Foi, né, novo para mim, mas foi muito importante mesmo. Eu não me via trabalhando em outro lugar da secretaria que não fosse na abordagem social. Como pré-candidata a vereadora e sobre essa esfera do serviço social, da assistência social nessa abordagem, quais são as tuas ideias hoje que você enxerga que são necessárias para a cidade de Cascavel? Uma coisa que eu vejo muito é a população que trafega nessa Avenida Brasil reclamando do pessoal que é morador de rua. Mas assim, a gente como sociedade, a gente fica assim muito julgando, como eu falei no início aqui, mas sem saber direito como tentar resolver. Como é que nós, como sociedade, podemos ajudar a Cida no trabalho dela, e a Cida talvez até como pré-candidata a vereadora, como é que a gente pode ajudar para resolver ou para melhorar essa situação? Então, assim, Rogério, quando a gente passa, né, ali na Avenida Brasil, as pessoas passam e acabam cobrando mesmo o poder público, né, cobrando a equipe que está ali, né, na linha de frente, né, que a gente fala, trabalhando diretamente com esse público. O que acontece? Cascavel, a gente tem uma cultura, isso não é de todo ruim, mas acaba dificultando, né, também o trabalho das equipes. O que acontece? As pessoas dão esmola, dão dinheiro, né, a população se sensibiliza. Né? É lógico, se você vê uma pessoa idosa, você vê uma pessoa debilitada ali, qual que é o seu instinto, né? Qual que é o seu coração fala? Para você ajudar naquele momento, né? E isso acaba fazendo com que a pessoa não queira aceitar nem ajuda para sair daquela condição. Sim. Né? Então, assim, Cascavel, a gente tem vários serviços, né, que atendem a população. Tem a equipe que vai lá, a equipe de abordagem, como eu falei para você, a gente vai no local, atende a pessoa, faz orientação, leva no carro da abordagem, leva para o acolhimento, né? Dá todo esse suporte. A pessoa tem suporte no atendimento à saúde, né? O que a pessoa precisar na demanda dele ali, os serviços estão aptos para ajudá-lo, né? Mas a gente precisa ter essa sensibilização da população também, né? Que existe esses serviços, que são responsáveis, né? Então, e tem equipe lá, equipe capacitada para ajudar. Ou seja, a gente como sociedade pode ficar bem tranquilo que sabe que a Cida
vai estar lá para fazer essa primeira abordagem, que vai ter o Centro Pop, que vai ter esses outros serviços que a gente não precisa dar um dinheiro para aquele morador de rua, porque ele não está passando necessidade. Se ele tiver necessidade, tem a CIDA, tem o Centro Pop, tem tudo isso. Ou seja, a gente pode, né? Nada impede de a pessoa, eu quero doar, então vou doar. Que mas vai nada... até num princípio cristão nosso, né? E aí Sim, fica um negócio a tua meio... bondade, né? Onde que fica o teu espírito de bondade ali? Então a pessoa pode, a pessoa é livre, pode ajudar, e na verdade tem casos que sim, que é bem importante ajudar, mas também direcionar essa pessoa, né? Fala, vou fazer um contato, tem o contato da abordagem social, que é uma equipe 24 horas para isso. Faz o contato, liga, explica a situação, fala que é importante que a pessoa... tem o Centro Pop. O Centro Pop ela pode fazer a refeição, tem 4 refeições por dia, tem um local para tomar um banho, fazer higiene, um local para lavar a roupa, porque o pessoal da rua não tem... Como você falou que viu o varal lá, né? A pessoa vai ali no espaço público, lava e as roupas, né? E lá não, você tem o local para lavar, pode deixar secar a roupa, levar a roupa limpinha. Então você não precisa ficar lá, a pessoa não precisa ficar se não quiser, mas tem o serviço, né? Tem o serviço que vai atender, um serviço especializado, né? Então a pessoa precisa saber também que tem esse espaço, né? E que ela vai ser direcionada lá para ser atendida, né? Porque assim, tem pessoas que também estão ali na rua que não tem nada a ver com assistência social, ela não precisa de ajuda, ela às vezes está relacionada a outras coisas, né? Outra questão de dependência química, tráfico de drogas, outras coisas que é segurança pública também, né? Sim. Então a população precisa ter esse entendimento também, e quem precisa realmente de ajuda tem os serviços para acolher. Daí tem a Casa Pop, que é para acolhimento, né? Que a pessoa pode ficar acolhido lá, né? A equipe está lá também para avaliar, para até a pessoa conseguir se reerguer, ou pelo tempo que ela precisar. Tem o albergue noturno também, né? Que o albergue noturno também, a pessoa pode ficar acolhida, pode sair, trabalhar, quem precisa, e retornar lá. O albergue, ele é aquele do Centro Espírita ou não? Tem um albergue mesmo da sociedade? Não, o albergue André Luiz, ele é uma associação espírita, né? Isso. É uma entidade particular, e o município tem convênio. Então, são 50 vagas, são 50 vagas disponíveis para o município. Então, a gente acolhe famílias, acolhe homens e mulheres, estrangeiros, a gente acolhe bastante no albergue, né? Então, são pessoas que realmente precisam, né? Então, existem esses lugares. Então, o município tem esses locais, esses serviços capacitados, com equipe capacitadas para ajudar essa população. Essa demanda de albergue, de casa pop e tudo mais, ela tem vaga, falta vaga? Como é que é isso hoje? Existe um desenho para isso hoje? Uma pesquisa que se faça sobre isso? Então, como é que são os números disso, vamos dizer? Então, assim, como você me perguntou, né? De sugestões aí, até de políticas públicas para ajudar nessa questão das demandas. Tem vagas, né, para acolhimento, mas elas sempre as demandas de pessoas são muito maiores, né? Então, às vezes, só esses serviços não dão conta de atender, né? Por exemplo, o albergue. Se a gente acolhe, tem um quarto lá que acolhe uma mãe com uma criança, já as vagas já limita para outro adulto, né? Porque a criança sempre fica com a mãe. Então, famílias é sempre mais complicado essa questão, por quê? Porque família sempre é um número maior e ficam juntos ali, né? Então, sempre vai faltar vaga, né? Então, sempre precisa de mais vagas para acolhimento. Então, uma das opções e uma das nossas lutas aí é para que tenham mais serviços, né? Ou se abram mais vagas, né? Para acolhimento das pessoas em situação de rua que precisam, né? Superar de alguma forma a situação de rua, ou que tenham essa necessidade, ou que vêm para cá. A gente recebe muitos estrangeiros aqui que vêm para o município de Cascavel para trabalhar e vêm com uma mão na frente e outra atrás, vem sem nada, vem com as crianças, vem só com a roupa, né? E precisa ser acolhido, né? Chega no nosso município, até Cascavel acaba sendo uma referência aí, né? A gente recebe muitas pessoas aqui em situação de vulnerabilidade que precisa da assistência social para isso. Então, e aí bate numa coisa que vai de encontro ao que eu vejo, que a gente enxerga, é que essas pessoas têm é evidente que tem gente ali, que, como você falou, que tem gente que está morador de rua por uma vontade, pela liberdade. Uhum. Mas tem gente ali, vamos dizer, dessas pessoas que estão ali, que estão querendo mudar de vida.
Existe uma conexão entre essas pessoas e as vagas de emprego que nós temos hoje na cidade? Existem, até porque lá no Centro Pop, por exemplo, a assistente social que trabalha lá sempre tem um cartazinho com a agência do trabalhador, ou as vagas disponíveis, né? Então a gente sempre está encaminhando quem precisa ali, fica cada semana ela está trocando aquele cartaz com as vagas, disponibilizando oportunidade de trabalho para eles, né? Então a gente tem lá usuários nossos que são atendidos pelo Centro Pop, que já fizeram até concurso público, prova para concurso público. Alguns foram aprovados, inclusive, né? Ele não precisa sair da Casa Pop durante o dia ou ele pode voltar à noite, ele tem uma vaga reservada. Como é que funciona isso? Pode. Lá, quando está acolhido na Casa Pop, ele sai para trabalhar, sai para fazer o trabalho e depois, durante a noite, ele volta para dormir, né? Ou fala para a equipe, eu tenho que levar um currículo em tal lugar, a equipe leva, né? Então tem toda uma equipe, por isso que eu digo, tem todo um suporte da equipe. Né? Então, assim, a mudança de vida dessas pessoas só vai vir através de alguém precisa ajudar desse e apoio. Empurrão ali, né? Precisa de suporte, né? Eles precisam de apoio. Então, tem toda uma equipe capacitada para isso, né? Então, quem quer oportunidade de trabalho, tem oportunidade de trabalho. Quem quer apenas o serviço, usar o serviço, que é um direito, também tem essa oportunidade. Então, precisa passar ali por atendimento e entender o que a pessoa precisa, qual a necessidade dela. Né? Então, sempre tem um profissional ali para atender nesse sentido. Nossa, fica até uma dica aí para os empresários que gostariam de incentivar isso. Acho que nós poderíamos criar, ou dentro da própria associação do albergue ali, André Luiz, né? Uhum. Do André Luiz mesmo, que tem 50 vagas, talvez os empresários se reunir para aumentar esse número de vagas, porque a reconstrução dessas pessoas que estão aí, e Cascavel é uma cidade pujante, tá? Vagas de emprego, assim, precisando de gente para trabalhar, e com certeza essas pessoas serão auxiliadas nesse ponto, né? Isso. Tem a questão também da questão da escolaridade, né? Dos nossos usuários, do nosso público atendido. Então, os proprietários, né? Os que são da construção civil, por exemplo, né? Eles sempre vão lá procurar, sempre levam eles para fazer diária. A equipe que trabalha aí, que tem os empresários que têm panfletagem, por exemplo. Como eles estão na rua, eles são muito articulados na rua. Então, eles trabalhar na panfletagem, eles amam trabalhar. Né? Então, eles já têm essa desenvoltura. Então, assim, vários trabalham com a panfletagem. O albergue, por exemplo, encaminha para a panfletagem. Os empresários vão lá no albergue e já levam, já contratam eles para a panfletagem. Construção civil, tem muitos deles que trabalham na construção civil. Nossa, né? Faz uma diária, né? Nos frigoríficos aqui também tem bastante que vão trabalhar. Porque Cascavel tem uma vaga, eu acho que a pessoa tem que começar de algum lugar. Uhum. É evidente que a pessoa não vai, sei lá, não vai contratar alguém que vai ter uma linha de frente, mas quem sabe essas vagas que são frigorífico, panfletagem e tudo mais, com certeza, todo emprego é bem-vindo. Muito bem-vindo. Não dá para ter preguiça para trabalhar também, né? Não. E assim, Rogério, quem está determinado a trabalhar, ele vai trabalhar. Ele trabalha. Basta ter uma oportunidade, né? E não é fácil a oportunidade para quem está na rua, né? Não é fácil, porque assim, eles não têm o que pede lá no teu currículo? O endereço. Eles não têm, né? Eles têm a rua como moradia. Sim. E aí, o que a gente faz? A lei também isso, né? A legislação preconiza que aí a gente faz um comprovante de residência do Centro Pop, né? E aí eles levam como comprovante de residência e é aceito, né? Alguns têm preconceito? Tem, mas na maioria das vezes eles são aceitos, né? Porque a pessoa já vai ver que ele tem o perfil, que ele está interessado na vaga, claro que ele está com vontade. Então a gente tem bastante essas situações também. Nossa, claro que sim. Uhum. Nossa, que maravilhoso, hein? Cada dia um aprendizado diferente aqui. Ô, Ceida, me conta lá. Qual é a Cascavel que você gostaria para o futuro? A Cascavel que eu desejo para o futuro, na verdade, ela começa hoje, né? Com o nosso trabalho, com o trabalho que a gente faz hoje, para a gente deixar um legado para as nossas futuras gerações de uma cidade boa de se morar, de uma cidade com menos desigualdade, com uma cidade onde os direitos são iguais para as pessoas, com menos pessoas na rua, com mais oportunidades, né? Com pessoas que vivam com segurança em Cascavel. Né? Essa Cascavel que eu quero, uma Cascavel gigante e em desenvolvimento, como a gente já tem, e com certeza vai aumentar isso, mas também uma Cascavel que, além disso, né, seja uma cidade acolhedora,
né, que as pessoas tenham prazer em dizer que é cascavelense. Então, uma Cascavel mais humana, mais igualitária, onde todos possam viver com segurança e ter uma qualidade de vida melhor. É isso. Que coisa maravilhosa. É o que acho que todos nós desejamos para Cascavel, né, Cida? Eu vou te pedir a gentileza de olhar para essa câmera e as pessoas querem conhecer você. Então, onde é que elas te encontram? Rede social? Como é que elas fazem para te encontrar? Então é isso. Eu sou a Cida Moraes, sou pré-candidata a vereadora. E se fez sentido para você tudo que eu falei, tudo que eu expliquei aqui, o meu trabalho, né? Se fez sentido para você e você deseja me conhecer mais, por favor, me siga nas redes sociais, né? A meu arroba é Cida Bernardino Moraes no Instagram e Cida Moraes no Facebook. Será uma alegria poder me colocar à disposição para atender você, tirar dúvidas e aceito sugestões. E muito obrigada. Obrigado pelo teu tempo, Cida. Obrigado e obrigado pelo aprendizado de hoje. Eu que agradeço. Muito obrigada. Valeu. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. E eu quero saber qual que é a tua ideia sobre política. Então, vem participar com a gente.